Glória a Deus. Diga comigo, Dia das Mães são todos os dias. Quem quer valorizar a mãe só no segundo domingo do mês de maio, está meio estranho esse negócio aí. Amém ou não? Dia de mãe, dia de pai, são todos os dias. Porque a Bíblia diz que nós filhos precisamos honrar quem? Pai e mãe. É o primeiro mandamento com promessa. Diga comigo, promessa. Amém? Glória a Deus. Mas aqui eu quero fazer menção a todas as mamães aqui estão presentes, para aquelas que também não estão presentes hoje aqui, mas queremos aí saudar com o nosso amor fraterno, nosso amor de filho, que cada um possa realmente estar dentro dessa palavra de autoridade, de obediência. Amém? Que todas as mamães sintam-se agraciadas, abençoadas nessa noite, em nome de Jesus. Queridos, nessa noite, eu não poderia deixar de buscar no Senhor algo para essa noite, para as nossas vidas. O Espírito Santo de Deus é tão maravilhoso que Ele nos colocou uma palavra que realmente ardeu no meu coração para trazer para os seus corações no dia de hoje. E praticamente vai estar tudo interligado e ligado para mãe, mas também para família. Amém? Mãe não existiria se não fosse a bênção de Deus sobre uma família. Amém? Não. Mesmo uma pessoa hoje que é mãe, ela já foi filha um dia, solteira inclusive, não é verdade? Constituiu família. Então, nós precisamos sempre tratar desse assunto com muita responsabilidade, porque Deus, desde o princípio, Ele abençoou a primeira instituição abençoada por Deus. Diga comigo, família. Está desanimado com a sua? Fala mais forte, família. Não está acreditando na sua? Diga família. E diga, minha família é uma bênção. Amém? Se é, você já está agradecendo a Deus. Se não for, você está profetizando para ser. Amém ou não? É assim. Então que nós possamos tomar posse dessa palavra de família. Queridos, hoje eu gostaria que vocês atentassem bem para aquilo que o Espírito Santo de Deus vai falar aos nossos corações. Se eu tivesse que trazer hoje uma temática para a nossa pregação, seria um reflexo. Quem que é um reflexo de amor e de propósito? Diga comigo, a mãe. Amém? A mãe, ela é um reflexo de amor e de propósito. Quem já foi filho aqui? Levanta a mãozinha. O mundo, né? Quem hoje tem filho pequeno? Pequeno mesmo. Quantas vezes você, mãe, precisou estar passando madrugadas, noites em claros, para dar atenção e cuidado para o seu filho? Quantas vezes isso aconteceu na sua vida? Poucas? Muitas? Diversas vezes? Quantas vezes você precisou se negar a si mesmo para dar ao seu filho o menor e o melhor? Quantas vezes você já chegou a tirar da sua boca para dar para um filho? Quantas vezes? Pensa aí um pouquinho, você que foi mãe. Né? Eu lembro que na minha infância eu dei muito trabalho para minha mãe. Talvez não para o meu pai trabalhava sempre, então, né, minha mãe poupava ele. Mas eu tinha um negócio terrível chamado otite, é isso mesmo? Quem sabe o que é otite aqui?
Otite não é o treinador de futebol não, tá? Otite, tá? Otite, né? Inflamação severa, crônica de ouvido. Era terrível. E nós sempre estava dando trabalho com isso. E a mãe passando noites em claro, muitas vezes, levando para o médico, levando para o hospital, dando todo o carinho, todo o apoio, todo o alicerce para nós. E quantas mães já fizeram isso para os seus filhos? Quantos já tiveram que fazer esse trabalhinho abençoado na sua vida, com criança pequena, né? É isso aí. E muitas vezes tendo que trabalhar outro dia, sim ou não? É. Muitas vezes tendo que abrir mão de coisas para dar o melhor. E eu queria que você refletisse nesse nome, mãe. Parece tão pequeno, né? Mas ele é tão simbólico, tão realista na nossa vida, com tanta grandeza. É algo que talvez não dá nem para mensurar. Algumas pessoas, talvez, dentro da sua construção familiar, social, talvez traz sobre a sua vida algumas marcas, algumas questões, muitas vezes mal resolvidas, sem saber realmente, por referência, por nada na sua vida. Talvez você não tenha tido aí um pai, uma mãe, dentro de uns preceitos bíblicos, desde a sua infância. Muitos erros foram cometidos contra a sua vida, muitas coisas deturpadas na sua vida, e muitas vezes há pessoas aqui, e eu já vou te falar o porquê que eu estou dizendo isso. Há muitas pessoas aqui ainda que traz coisas hereditárias, coisas de família, que ainda não se libertou. E essa palavra que Deus vai trazer para nós hoje é libertação também neste lugar. Eu não sei o que você traz da sua geração. Às vezes, se você olhar um pouco pelos seus antepassados, tataravós, bisavós, vocês veem que muitas vezes a família ela tem um trajeto, muitas vezes, de destruição familiar. Famílias que não conseguem ter união, não conseguem se manter no matrimônio, há muita separação, e às vezes isso quer refletir sobre muitas vidas, e isso precisa ser quebrado em nome de Jesus. Porque, na verdade, nós temos algo na nossa vida que nós não escolhemos. Muita coisa nós vamos escolher. Muitas coisas vão chegar na nossa vida e nós somos sempre pautados em escolhas. E o que é escolhas? É quando você opta por algo, mas tem que abrir mão de outro. Amém ou não? Não tem como ter tudo e na hora que a gente quer. Mas quando nós falamos de uma construção, de uma liberação, principalmente espiritual, familiar, tem coisas muitas vezes que você não tem opção, você não escolhe aquilo. Certamente nós podemos dizer aqui alguns clássicos. Quantas pessoas sabem que aqui na comunidade nós temos essa particularidade de seguirmos a palavra de Deus e de apresentar uma criança aqui? Quem sabe disso? Amém? Para abençoá-la, amém? Não. Só que quantas pessoas, pais, levam filhos muitas vezes para consagrar a Satanás? E às vezes a pessoa nem sabe disso. Quantas famílias entendem que aquela situação vai trazer algum fluido bom para a sua vida e entregam uma criança? Parece pesado o que eu estou dizendo, mas diga assim, é libertação. A gente precisa se libertar de muita coisa. Tem coisas que você hoje traz na sua vida e você pergunta, por que é assim comigo? Por que acontece assim comigo? Por que acontece assado comigo? Muitas vezes você é simplesmente vítima de uma construção errada, que você não escolheu. Mas não importa como foi o começo, como tem sido o meio, mas não importa como vai ser o final. Porque se Jesus veio, Ele veio para libertar os cativos. Amém? Ele veio para dar vida e vida em abundância. Então eu gostaria que você atentasse para isso hoje.
Por que eu estou dizendo isso? Porque nós tivemos também muitos clássicos na palavra de Deus, famílias que por causa de alguns erros, sucederam em várias gerações, permutando erros familiares. Coisas que não foram quebrados, e as coisas só foram desenrolando e acontecendo. Mas tem muita coisa também que nós temos que ver hoje, daquilo que deu certo, daquilo que foi realmente propósito de Deus. Para tudo foi, mas nós precisamos entender algumas questões aqui nesse culto. Amém ou não? Então eu quero começar com vocês, 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 7. Ô Biel, a minha é revista atualizada hoje, tá, meu lindão? Benção. Que coisa, né? Começar com um versículo desse, onde o apóstolo Paulo, ele escreve em 1 Coríntios sobre o quê? Diga comigo, o amor. Chama a atenção dessa pessoa que está do seu lado. Fala, irmão, não fica preocupado não, está tenso por quê? Calma. O apóstolo Paulo, ele descreve sobre o amor, que é o dom perfeito. O amor é o dom perfeito. E parte desse contexto, eu quero fazer esse recorte aqui, onde ele coloca, geralmente as pessoas usam muito o 1 Coríntios 13 para falar em casamento, é ou não é? É assim ou não é? É. Mas é forte isso aqui, para a gente buscar viver isso aqui de verdade. Mas olha só o recorte. O que tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta? O que é isso? O que é isso? O amor. Então o amor tudo sofre, tudo crê, tudo suporta. Qual desses aí está sendo um desafio para a tua vida hoje? Crer, sofrer, esperar ou suportar? O que mais pega para você hoje? É sofrer, crer, esperar ou suportar? Por simplesmente Deus dizer que vai fazer, Ele é fiel para fazer. Mas humanamente, a gente tem um defeitinho, desde a nossa origem, que é a ansiedade. Querer atropelar as coisas, amém ou não? Querer fazer no nosso tempo, e não aguardar o tempo de Deus. Então vai o primeiro ensinamento, um grande problema que infelizmente nós tivemos no decorrer da história da palavra de Deus. Quem lembra de um homem abençoado chamado Abraão? E ele era considerado o quê? Se é pai da fé, é um patriarca. Existia alguém na terra que poderia ter mais fé então que Abraão? Se ele é o pai da fé, é um patriarca. Sobre ele tinha uma carga de fé tremenda, e a gente vê no discorrer da história de Abraão. É um homem que demonstrou realmente ter fé. Mas tinha alguém que ele era casado, chamado Sara. Era Saraí, aí depois se transformou em Sara, e era Abrão, depois ficou Abraão, depois da promessa. Bem, a questão é que, quando Deus prometeu a Abraão, dizendo, olha, vou te dar um filho. Você acha que ele, como pai da fé, ele acreditou sim ou não? Acreditou. Mas quando essa notícia chegou para Sara, será que ela teve a mesma crença, sim ou não? Sim ou não? Não. Ela, é a minha idade. E olha que interessante, todas
Todas as mulheres desses patriarcas, dos que fizeram história, Abraão, Isaac, Jacó, elas tinham um probleminha de esterilidade. Olha que estranho. Todas elas. Se nós subirmos um pouquinho para Juízes, nós vamos ver também que a mãe, nós vamos falar sobre isso, nem o nome da mãe de Sansão aparece na Bíblia. Aparece o nome do pai, Manoá, né? E sua mulher, não cita nem o nome da mulher. Historicamente aí, mas eu não vou entrar nesse detalhe, diz que é Esther, mas eu não vou entrar nesse detalhe, que a Bíblia não fala o nome dela. Então se a Bíblia não fala, não sou eu que vou ficar falando aqui, né? Então, era estéril também, e deu à luz a Sansão, que foi um dos juízes, libertador de Israel. Teve uma história também, que eu acredito que a maioria conhece. Se nós subirmos um pouco mais ali para Samuel, vamos ver que também tinha uma mulher chamada Ana, que também era estéril, que depois foi mãe de Samuel. O profeta, olha que bênção. E por aí vai. E nós vamos chegar um pouco lá para cima, uma mulher chamada Isabel. Quem foi Isabel? Casada com Zacarias, amém? Mãe e pai de João Batista, primo de Jesus. E aí nós vemos uma que não era estéril, olha aí, Maria, só diz que ela era virgem, e foi dotada a ela ali a graça, concebida a ela a graça de gerar Jesus o Salvador, amém? Bem, voltando no ponto de Sara, Sara, ao saber que tinha uma promessa de ter um filho, o que faltou para ela foi o quê? Crer e esperar. Por quê? Porque ela já não estava suportando. Pode deixar isso aí no mesmo, tá, Biel? Deixa aí que nós vamos trabalhar bastante, só com isso aqui, ó. Então, se nós pensarmos que o sofrimento que Sara estava levando sobre a vida dela, porque a mulher, quando nós tratamos principalmente no Antigo Testamento, a mulher que tinha esterilidade era uma mulher mal vista na sociedade. Não era uma mulher abençoada, ela era mal vista. Era uma mulher que não tinha prestígio nenhum. Era uma mulher que era isolada da sociedade. Era escárnio, deboche. Porque essa esterilidade dava-se a entender de alguma coisa que se levava na vida, assim como algumas doenças, nascer cego, nascer coxo, era problemas de pecado, as pessoas entendiam isso. Alguém está carregando pecado aí, por isso que está desse jeito. Só que o que é tremendo é que quando Deus promete, Ele cumpre. Então Sara, simplesmente ela falou, não, peraí, claro que eu vou ter um filho. Nós vamos dar um jeito disso aí, Abraão. Então faz o seguinte, a minha serva Agar, a egípcia, olha aí, uma quebra, primeiro erro. Deus sempre ordenou que o povo sempre casasse entre o povo, amém não? E nesse momento foi quebrado, porque Sara disse assim, olha, então se deita aí com a minha serva Agar, e aí nós vamos produzir o herdeiro. E Abraão concordou com a situação. E foi lá, coabitou com Agar, e saiu um menino abençoado chamado Ismael, que foi um problema sério, quando cresceu, porque houve divisão naquela família, por causa do sofrimento de uma mulher, que ela deixou de crer e não soube esperar. Quantas coisas você tem trazido à sua vida, por não crer e querer tomar atitude com as suas próprias mãos, para fazer do seu jeito, por achar que é melhor. Se você está no meio do processo, eu convido a você a desistir com as suas mãos, e deixar Deus começar a entrar nisso, para fazer da forma dele, amém ou não? Porque tudo que nós colocamos as mãos, quando Deus dá uma promessa, não acaba bem.
Porque onde nós colocamos a nossa mão, Deus não coloca a dele. Porque a nossa imperfeição, nós somos limitados. Quando Deus fala que vai fazer, nós precisamos esperar. E como é difícil esperar. Ainda mais no mundo hoje contemporâneo, tecnológico que nós estamos, que quando você pega um negócio chamado celular, basta você falar algo ou digitar algo, você já tem uma resposta de imediato. Hoje as pessoas não querem mais ouvir as outras. Dificilmente você vê pessoas dando tempo a outras para conversar. Pergunta para quem está do seu lado aí para você ver, se ela tem um tempo para você na semana. Ela vai falar que está na correria, está na pauleira, não tem tempo. Olha, aí ele dá até agenda para você, ó, segunda eu faço isso, vou aquilo, à noite, não sei o quê, na terça também eu vou para lá, e na quarta também, não tem lugar na agenda. Está corrido demais. A gente tem tempo mais para conversar, para dialogar, para orar pelo outro. Nós estamos usando, né, a questão da palavra, né, o espiritual não tem distância, então você ora à distância mesmo, né? E quando ora, né? E nós não estamos tendo tempo, ei, eu não estou falando para os de fora, eu estou dizendo para os de dentro de casa. Às vezes nem para o seu filho você está dando atenção mais pela correria. Nem para o seu esposo você tem dado mais atenção. O esposo para a esposa. Porque está na correria, as coisas estão acontecendo. Quando eu quero alguma coisa, eu não sei esperar. Eu vou lá e faço com as minhas mãos. Às vezes sem permitir a orientação de Deus na minha vida. Eu não quero nem que Deus fale, eu preciso disso aqui, eu vou lá e faço. Tem condição, vou lá e compro. Ou faço isso, faço aquilo. Olha o grande problema de uma mulher que não soube esperar. Eu já estava com 90, né, pastor Fernando? Que custa esperar um aninho, 2, né? Um aninho só. Já ficou 90 anos lá no sofrimento. O que é mais um ano? Amém ou não? Mas ela não esperou. Ela foi lá e atravessou o plano de Deus. O que deu? Racha na família. Porque Ismael, Agar começou a afrontar Sara, por causa que a vergonha dela estava estampada. Olha, nem para isso você serve para dar um filho. Eu dei para o seu marido. E aonde ela não aguentou a pressão, ela disse assim: meu senhor, não, dê um jeito nessa mulher. Eu preciso que você desligue ela e mande embora. Não, ela é tua serva. Faça como couber no teu coração. Você que manda nela. Ismael cresceu, rompeu os laços ali. E hoje a gente considera, quem é Israel? Representado por Isaac. Quem é Ismael? São o povo representado para os árabes, os palestinos. É esse povo que foi criado por Ismael. E hoje, até hoje, se fala em guerra. E alguns ainda ousam dizer guerra santa. Oi, querido, presta atenção. O que é santo não tem guerra. O que é santo traz paz. Amém ou não? Não existe aonde a coisa santificada trazer guerra, separação, divisão, facção, contrito. Não tem como. Um lugar que habita a presença de Deus não pode ter divisão. Não pode ter racha. Não pode ter condição nenhuma dentro do que a Bíblia traz para nós. Nós precisamos entender que o que Deus fala, Ele é fiel para cumprir. Então diga para quem está do seu lado. Primeira situação que a gente precisa aprender. Crer, esperar e suportar. O que está doendo na sua vida? Basta nós cremos, esperarmos e suportarmos. Bem, depois dessa situação de Sara, veio quem? Rebeca, diga comigo. Rebeca. Primeiro eu quero, Biel, só põe para mim por gentileza, Gênesis 11:30. Eu quero marcar isso bem para você hoje. Sarai era e não tinha filhos. Põe para mim
25, 21. Gênesis 25, 21. Isaque orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era, e o Senhor lhe ouviu e Rebeca, sua mulher, concebeu. E olha que interessante, Rebeca já teve um mistério aí, porque Sara teve um filho chamado Isaque, amém? Que ela gerou. Quando chegou na Rebeca, parece que foi dupla honra. Tinha dois, eram gêmeos. Você pode dar um glória a Deus? Você vai ver o que esse glória vai dar agora. Gêmeos! Eita glória, para quem é estéreo, ter gêmeos é um milagre, mas é um milagre mesmo. Só que a Bíblia diz que dentro do ventre já dava uns fight. Pá, 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 pá. Eles brigavam, os meninos lá. Eles já estavam degladiando dentro do ventre da mãe. Quem eram os dois? Jacó e Esaú. Eu não vou contar hoje, tá, pastora Marcinho? Eu lembrei da piada lá do Esaú, mas não vou falar não. Só para não quebrar o clima aqui. Tu lembrou, né? Mas amém. Uma outra hora a gente conta isso, outra oportunidade. Mas a Bíblia diz que eles degladiavam dentro do ventre. E Rebeca falou: Senhor, por que me deste isso então, se é para acontecer isso? E ela questionou Deus, e Deus falou assim: dentro do seu ventre há duas nações. Então o Senhor já estava dizendo para ela que teve divisão. Ei, presta atenção, igreja, que eu estou falando para você, não se distraia não. Presta atenção. O erro começou aonde? Num patriarca, que a mulher não soube esperar o tempo de Deus, atravessou. Isso já refletiu para a vida de Rebeca, que Isaac era o herdeiro, amém ou não? O fruto era de Isaac. Então ali já houve uma divisão dentro do ventre deles. Tanto que ser gêmeos vai sair no mesmo dia, na mesma hora, no mesmo momento. E a Bíblia diz que Esaú saiu, mas Jacó quis pegar no calcanhar para... Imagina os dois querendo sair, um primeiro que o outro, um puxava a perninha do outro, né? Não sei o que aconteceu ali. Mas, né? Eu, não, você não, vem aqui. Mas quem saiu primeiro foi Esaú. E a Bíblia descreve, Esaú era do campo. Esaú é aquele que matava, né? Um bom novilho, fazia uma boa sopa, né? Vamos dizer assim. Na época se falava o quê? Isso, guisado. E ele fazia, ó, saborosamente. Mas teve um probleminha de família aí. Vamos ver o que aconteceu? Então vamos lá. Abra comigo aí em Gênesis 25, 19. Volta um pouquinho, ô Biel. São essas as gerações de Isaac, filho de, olha aí, filho de quem? Abraão gerou a Isaac. Era Isaac de 40 anos quando tomou por uma esposa a Rebeca, filha de Betuel, o arameu, de Podã Arã, e irmã de Labão, o arameu. Vamos lá. Isaac orou ao Senhor por sua mulher, percebe? Porque ela era estéril. E o Senhor lhe ouviu e Rebeca, sua mulher, concebeu. Os filhos, presta atenção, os filhos no ventre dela. Então disse: se é assim, por que vivo eu? E consultou ao Senhor. Respondeu-lhe o Senhor: duas nações há no seu ventre, dois povos nascidos de ti se dividirão. Um povo será mais forte do que o outro, e o mais velho servirá ao mais moço.
Cumpridos os dias para que desse à luz, eis que achavam gêmeos no seu ventre. Saiu o primeiro ruivo. Quem era o ruivinho? Esaú. Todo revestido de pelo. Meu Deus. Por isso lhe chamaram Esaú. Depois nasceu o irmão, segurava com a mão o calcanhar de Esaú. Por isso lhe chamaram Jacó. Era Isaque de 60 anos, quando Rebeca deu-lhe a luz. Queridos, para quem sabe da história, eu não vou entrar muito na história, só vou fazer aqui uns recortes, mas é aquela situação que quando o patriarca, né, o sacerdote da casa estava prestes a morrer, chegar nos seus últimos dias, era passado toda a herança para o filho primogênito, mais velho. E dentro dessa classificação dessa família, o mais velho era Esaú. Então, a bênção, Isaque tinha que passar para Esaú, e não para Jacó. Só que tem um probleminha sério aí. Tem uma coisa aí, muitas vezes, que acontece nas famílias. Mãe nenhuma vai admitir. Mãe nenhuma vai admitir. Vai doer. Amém? Não. Eu gostei de uma palavra de um pastor aí, eu vou usar também. Vai doer, mas vai curar. Amém ou não? Amém ou não? O interessante é que tinha preferências nas suas casas. Rebeca gostava mais de quem? Diga comigo, Jacó. Isaac gostava mais de quem? Esaú. Só que era meio tendencioso também. Por que Jacó gostava de Esaú? Por causa que ele fazia um bom guisado. Eu gosto desse meu filho. Esse meu filho me trata bem, manda guisado, né? Tal. Olha que legal. Não gostava muito de Jacó, mas a mãe gostava. Mas Isaac, já na sua velhice, já cego, o que a mãe fez? Tramou para roubar a bênção de Esaú. Falou, Jacozinho, gostando de você, filhinho bonitinho, lindinho da mamãe. Seu pai está morrendo, vamos fazer o seguinte, vou preparar um guisado. A gente vai colocar uns pelos de animal em cima de você. Vamos preparar você. Para que quando você chegar lá, o seu pai está cego, ele vai, né? Ele vai sentir que é peludo e vai te dar bênção achando que é seu irmão. Ou a mãe tramando com o filho para roubar aquilo que era de direito. O que é isso? Muitas vezes, preferências dentro da sua casa, que às vezes pode causar discórdia. Uma mãe nunca vai admitir, sempre vai falar assim, amo todos igualzinho, sim ou não? É assim? Bem, é só ver, é só analisar. Não, bicho, lá é assim, é tudo igualzinho, igual que nem. Lá em casa é hereditário o negócio, não, mãe? É quem está lá, né? É quem está lá e o mais velho que, não, é verdade? Não, Fernando? Olha o pastor Fernando lá. Essa minha mãe é fogo, ela quer colocar todo mundo embaixo da asa e fazer tudo para todo mundo, não tem jeito. Quem conhece a Dona Cida sabe como é que é. Né? Mas, perceba-se isso, eu não estou dizendo que é uma regra, eu estou dizendo que é algo para você se atentar dentro da sua casa. Porque isso pode estar acontecendo. E está gerando, às vezes, feridas, confrontos emocionais dentro de um coração de uma criança. Dentro da sua formação. A Bíblia está relatando isso, sobre preferências. Ah, aquele eu gosto mais porque dá menos trabalho. Esse é bonzinho, esse não me dá trabalho. Quer ver um erro que a mãe faz, principalmente quando tem irmão? Comparar um irmão com outro. Ó, fulano, você tem que ser igual ao seu irmão, olha o que ele faz, está vendo? Ele não briga, ele não fala alto comigo, ele não responde, você é boca dura, você não sei o quê. Comparações. O que você está dizendo? Preferências dentro da sua casa. E isso pode criar rompimentos dentro da sua casa, dentro da sua família. Comparações.
Isso você faz que o outro se valorize e o outro desvalorize perante a sua fala. E lembrando que você tem autoridade de pai e mãe. Esse é o problema. Porque quando você fala, você só não fala, você profetiza. Quem está entendendo? Um erro sucedendo a outro. Vamos mais um pouquinho só, Abel. Cresceram os meninos. Esaú saiu perito caçador, homem do campo. Jacó, porém, homem pacato, habitava em... Parece que o outro era meio sem vergonhinha, né? Pacatão, paradão, sossegadão, né? Morava em tendas, fazia as tendinhas, sossegadinho, né? O outro não, o outro era brutão, ia para o mato, caçava, pá, né? É isso aí, vamos lá. Isaac amava, presta atenção, que não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia. Isaac, me ajuda aí, igreja, vocês não dormir, vai. Isaac, isso. Então, está bem claro, Isaac amava quem? Então, se a Bíblia diz que ele amava Esaú, então tem um nível de preferência. E tem um porquê. Por quê? Diga para mim. Por quê? Oh. E Rebeca, porém, amava preferências dentro de casa. Traz rompimento. Filho único é bom? Até certo ponto, que você pode estragar ele também. Um negócio chamado superproteção. Você pode trazer danos irreparáveis, emocionais, para também essa criança. Não é só porque é filho único que não dá BO, dá também. Se você não souber administrar bem essas questões, você pode criar um grande problema também. Amém? Não? Quem está ouvindo aí? A igreja que está ouvindo, diz um amém aí. Amém. Vamos lá. Tinha Jacó feito um cozinhado. Quando esmorecido veio do campo Esaú. E lhe disse, peço-te que me deixe de comer um pouco desse guisado vermelho, pois estou esmorecido, dá-me, chamar-me Edom. Bem, eu vou resumir isso aí. Isaac, que era sossegadinho, tranquilinho, bonitinho, só de tenda, sossegadinho. Teve um dia que ele estava com muita fome, era ele? Claro que não, era o irmão dele, né? Aquele dia não tinha pego nada, caçado nada, não deu nada bom para ele. E quando os dois se encontraram, estava aí. Já o Isaac com cozinhadinho, bonitinho, gostosinho, cheirosinho. E aí, o irmão dele diz assim, Esaú, olha, me dá um pouco desse guisado, eu quero comer, eu estou com fome. Ele falou, não, irmão, me dá, o que você quer? Eu faço o que for preciso, me dá, desesperado para comer. Necessidade primária. Diga para quem está do seu lado, cuidado quando a sua fome está muito grande. Quer uma dica? Se você for fazer compra do mês principalmente, jante antes de ir para o supermercado. É verdade. Coma antes de ir para o supermercado. Porque a necessidade primária é tão grande, quando você está com fome, que o que você olha, não, esse eu quero comer, não for comer agora, vou comer depois. Quando você vê o carrinho, pronto, está levando tanta coisa que está ficando 3 vezes mais caro a sua compra. Amém ou não? É a primeira dica, tinha muita dica para dar, mas essa, quando você for fazer compra, sai de barriga cheia. Amém ou não? Glória a Deus. Dependendo para onde você for, esqueça até o cartão e o celular em casa, para você também não, né? Queridos, por causa de uma necessidade primária, ele foi capaz de vender a sua primogenitura. Ele falou assim, ô Isaac, olha, faz o seguinte, ô irmãozão, Jacozinho, faz o seguinte, fica com a minha primogenitura, mas eu quero comer, eu preciso comer, me dá isso aqui, eu quero comer, eu não ligo para isso, pode pegar a minha bênção. Só que Deus nunca permitiu um negócio desse, essa troca entre eles. Era uma regra que já vinha da parte de Deus isso. Uma questão hierárquica, social. Ninguém tem direito de mudar aquilo que Deus estabeleceu, amém ou não? Então não tem jeitinho, o que é, o que não é, não é. Mas ele fez isso, ele vendeu. Vendeu. E quantas vezes, por causa da nossa fome, a gente vende a nossa fé, a nossa crença, os nossos valores, as nossas essências, por causa de vontades absurdas que a gente tem na nossa vida.
Quantas vezes, por menos ou por mais, você vende a promessa de Deus está sobre a tua vida por causa de migalhas. O que Deus deu para você, querido, toma posse dela e não negocie com ninguém. Se um dia você passar fome, clame ao Senhor que Ele é o seu provedor, amém ou não? Ele vai te abençoar, não se venda. Tem gente se perdendo aí fora, dentro da igreja, por causa de vontade, é tão grande, ambicioso, às vezes de querer as coisas, não pode, e sai fazendo coisa errada. Às vezes usa as pessoas para algumas questões, para tirar proveito. Acontece isso muito, queridos. Isso é grave, porque é uma coisa que tem um preço. A gente está discorrendo sobre famílias, sobre mães. Uma mãe que não soube crer e esperar o momento certo. Olha o que desencadeou em toda a sua geração praticamente. Só que não para por aí. Depois de Jacó teve quem? Teve Abraão, Isaac e Jacó. Vai ter Jacó também na história ou não? Jacó casou com quem? Diga comigo, Raquel. Raquel, fala Raquel, querido. Amém. Estão aí ainda. Estão com medo? A gente está com os olhos desse tamanho. Fica tranquilo, quer teu coração, hein, querido. Vai te curar hoje. Em nome de Jesus, amém? Mas teve uma situação na vida de Jacó. Jacó é considerado enganador, porque enganou o seu irmão. Enganou ele. Não, mas ele vendeu, bispo. Ele vendeu a primogênita. Não, não se vende. Aquilo não era direito dele. E ele fez tudo para enganar. E a mãe ajudou ele a enganar o pai antes de morrer. E o pai deu a bênção sobre Jacó. E quando Esaú chegou para servir o pai, mas quem é você? Não, mas já passou aqui. Quem passaste aqui? Seu irmão passou aqui, pegou a bênção. Eu não posso te abençoar mais, filho, porque eu já dei a bênção. Amém? Não negocie aquilo que Deus deu na tua mão. Nem 10%, nem 20%. O que é de Deus, é de Deus. Amém? Não negocie. Bem, Jacó também, bonitão. Se o pai dele deu a bênção para ele, supostamente é para a gente pensar que ele também era para ser um homem abençoado. Sim ou não? Aonde ele falasse, colocasse os pés e as mãos, é para ser abençoado, sim ou não? Pois é. Quando ele casa com Raquel, ele tem que trabalhar. Trabalhar para o sogro dele. Tu quer, Jacó? Tu quer a minha filha? Então vai trabalhar 7 anos. Ali Jacó fez o quê? Trabalhou 7 anos, amém ou não? Trabalhou 7 anos. Tá. Aí, quando chegou para dar a mulher, ele queria quem? Raquel. Até fala que ele é analfabeto, que ele queria Raquel e não lia. Nada a ver, brincadeira, né? Olha lá, tá vendo? Não pode soltar essas coisas, Fernandinho. Para despertar o povo um pouco. Amém? Ele queria Raquel e não a Lia. Mas quem deu a ele? Labão deu para ele quem? Lia. Não, mas meu senhor, não é essa mulher que eu quero a Raquel. Ah, quer Raquel? Beleza, campeão. Vai trabalhar mais 7 anos para mim. Olha o que ele semeou na vida do irmão. Ele quis enganar quem? O irmão. E naquele momento ele também estava sendo ludibriado. Olha o que as gerações sofrem por erros de alguém lá atrás. Foi enganado, trabalhou mais 7 anos, teve Raquel. Amém ou não? Só que olha que bênção. Todas as mulheres que Deus marcou na Bíblia. Quem já viu a Bíblia relatar muito coisa sobre Lia? Quem já viu? Não tem. Fala-se mais da Raquel. Também porque ela tinha um probleminha, o quê? Ela era o quê? Será? Também? Põe para mim aí
Ô meu lindão, 30, Gênesis 30, 22. Vamos ver isso aí. Não é possível. Lembrou-se Deus de Raquel, ouviu-a e a fez fecunda, porque ela não era. 23. Ela concebeu, deu à luz a um filho e disse: Deus me tirou o meu vexame. Então ela tinha uma vergonha por não ter filho. E lhe chamou José, dizendo: dê-me, ó Senhor, ainda outro filho. Tendo Raquel dado a luz a José, disse Jacó a Labão: permite-me que eu volte ao meu lugar e à minha terra. Só que Jacó, a Bíblia diz que ele ficou ainda mais rico que o próprio sogro. E foi embora. Foi embora. Deus tratou com a vida de Jacó, tanto que transformou no caminho o nome dele para Israel, porque Deus sempre mudava o nome quando queria marcar a história dessa pessoa. E Deus consertou essa vida de Jacó. E em Jacó começou a ser quebrado algumas maldições hereditárias que estavam vindo sobre essas famílias. Talvez você esteja sofrendo situações que o teu pai ou a tua mãe lá atrás cometeram, fizeram, consciente ou inconsciente, sabendo ou não sabendo, de propósito ou não, mas pode estar refletindo na sua vida isso. E isso precisa ser quebrado em nome de Jesus. Amém? Amém ou não? Glória a Deus. Quando nós vamos lá para cima, nós vemos que também um anjo apareceu ali para a mulher de Manoá. Só fala de Manoá. Manoá é o pai. E fala que é a mulher que é a mãe de Sansão. Israel estava sendo entregue na mão dos inimigos. Eles estavam saqueando tudo, a plantação, tudo. Os filisteus estavam acabando com Israel, roubando tudo, desmatando tudo. E Deus disse para essa mulher, a mulher de Manoá, que ela também teria um filho. E ela também era o quê? Era o quê? Era o quê? Estéril. Vamos ver. Juízes 13, 1 a 3. Vamos ver. Juízes 13, 1 a 3. Tendo os filhos de Israel tornado a fazer o que era mal perante o Senhor. Então presta atenção, escolhas. Israel começou a fazer o que era mal perante os olhos do Senhor. Este os entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos. Misericórdia. Havia um homem de Zorá, da linhagem de Dan, chamado Manoá, cuja mulher era estéril. Você não fala nem o nome dela, é anônima. Cuja mulher era estéril e não tinha filhos. Apareceu o anjo do Senhor a esta mulher e lhe disse: eis que és estéril e nunca tivesse filho, porém conceberás e dará luz a um filho. E aí veio quem? Sansão. Quem conhece a história de Sansão aí? Sansão, ele foi um juiz. Ele é conhecido pela muita força, né? E a gente acha que a força está no cabelo. Diga assim: a força não está no cabelo, está no propósito. Amém? Mãe e pai, de uma coisa eu tenho certeza: quando é mãe e pai de verdade, eu tenho certeza, ela sempre, e ele sempre quer fazer o melhor, mesmo errando. Amém ou não? É isso ou não é? O pai e a mãe sempre vai querer fazer o melhor, mesmo errando, mas eles pensam sempre fazer o melhor, sim ou não? Quem é mãe aqui? É verdade o que eu estou dizendo ou não? É. Mesmo às vezes fazendo errado, de forma errada, mas sem saber muitas vezes, mas para fazer o melhor. E ali, o que o anjo falou para essa mulher? Olha, não se dê bebida forte ao vinho, se separe, porque ele será nazireu. Nazireu era um voto de consagração que o homem tinha para com Deus, onde não tosqueava a barba, não cortava o cabelo, não podia tomar vinho, bebida forte. Então era alguém separado, consagrado
por Deus, amém? E Sansão foi consagrado desde o ventre dessa mulher, e Deus usou tremendamente a vida dele. Mas no decorrer da vida também de Sansão, ele fez suas escolhas, amém ou não? Quem lembra de uma abençoada chamada Dalila? Amém? Ele se enroscou com essa mulher, onde a ordem já não era para ele se misturar com outro povo. Mais uma vez houve uma desobediência, e ele quase pagou, praticamente pagou com a vida, até o final. Deus honrou a vida dele? Honrou, no finalzinho, mas ele também morreu drasticamente. Mas ele teve um arrependimento, pelas últimas falas de Sansão ele teve arrependimento, porque ele pediu que o Espírito do Senhor se apoderasse dele naquele momento de novo, e se arrependendo de tudo que ele fez. Já estava cego, sem força, sem nada, no opróbrio. E Deus honrou a vida dele, que ele pôde ali, dentro das colunas ali do templo, fazer com que aquilo desmoronasse e matasse todas aquelas pessoas que estavam ali. Sansão foi um homem consagrado. Se nós pegarmos dentro da palavra, desde o começo, nós tivemos pessoas também aí lá no começo, nossos pais, os primários, Adão e Eva, que era para ser tudo perfeito, mas teve uma escolha. E a nossa vida é pautada em escolha. Queridos, não tem jeito. Se a gente vai plantar semente de laranja, você não vai colher abacate. A escolha é uma opção. A escolha é algo que nós precisamos ter na nossa vida, e sempre a Bíblia nos dá direção. Se nós olharmos ali, Deuteronômio 28, o que fala? Se atentamente ouvir a voz do seu Deus, guardar os seus mandamentos, tudo que eu ordeno hoje, né? Aí vem todas as bênçãos. Eu abençoarei na entrada, na saída, no campo, na cidade. Mas lá na frente também está. Mas se não ouvides a voz do Senhor, não atentar para os mandamentos, não obedecer, é tudo de ruim também. E a gente às vezes quer colocar culpa em tudo, mas esquece que as escolhas são nossas. Deus tinha dado tudo para Adão e tudo para Eva, sim ou não? Deu tudo, estava perfeito. Deus só falou para Adão o seguinte: ei, camarada, você só vai cultivar e vai guardar o jardim. É isso. E vai curtir, imagina. Acordar todo dia, sem precisar ter que trabalhar, bater cartão, amém ou não? Posso ouvir um glória a Deus? É, mas infelizmente foi assim, né? Gostoso, aí come uma frutinha, né? Todo mundo está saudável, sim ou não? Saudável, né? Frutinha todo dia, olha que beleza, olha que maravilha. O riozinho para nadar, tinha 3 rios que cortavam o Éden, você podia escolher qual rio que você queria tomar banho, oh maravilha, olha que coisa gostosa. Mas Eva e o Adão, eles simplesmente abriram mão do todo para ficar com a com a exceção, diga comigo. E quantas vezes a gente faz isso? Deus deixa tudo pronto para a gente, mas a gente quer tocar na exceção. Naquilo que Deus fala para você não tocar, não mexer, não falar, não, e a gente vai lá e faz. Isso é o quê? Escolha. Olha, coloco na sua frente agora a vida e a morte, mas dou uma dica: escolha a vida para que vivas. É uma escolha. E na nossa vida é pautada em escolhas, queridos. Jesus, quando foi tentado no deserto, ele também teve escolha. Ele poderia ter cedido à tentação, mas ele escolheu ser fiel. Amém ou não? Agora, a gente já viu tanta coisa, eu não sei se você conseguiu se enxergar em algum momento do que eu falei até agora. Mas eu quero dizer, só pontuar 3 mulheres. Poderia falar até de outras, Esther, Débora,
outras. Mas eu queria mencionar 3 aqui para você. Diga comigo, Ana. Amém? Quem lembra de Ana? Também era estéril. Quem que era o esposo dela? Eucana. E tinha uma tal de Penina lá, que era adversária dela em casa, que dava a risada dela todo dia, porque ela concebia filho e ela não poderia conceber. Mas uma coisa que nós precisamos pegar de Ana, diga comigo, primeira lição: confiança inabalável em Deus. Ela teve perseverança na oração e no templo. Volta lá em 1 Coríntios 13, lindão, 7. Presta atenção. Confiança inabalável. Está onde isso? O que ela teve ali então? Ela estava sofrendo, sim ou não? Ela estava sendo debochada, sim ou não? Estava sendo escárnio, estava sofrendo. Mas ela estava crendo. Ela tinha fé. Diga comigo, fé. Ela perseverava na oração. Então quem persevera, presta atenção, quem persevera, então é alguém que não está desistindo. Então ela está o quê? Esperando e suportando. A bênção de esperar o tempo certo. Ela também estava esperando o tempo certo, porque ela já tinha orado a Deus. Abnegação e adoção que ela teve para ela em pró o filho. Ela fez um voto com Deus, ela falou: Senhor, se tu deres um filho, olha para você ver, ela queria tanto, né? Tanto um filho. Mas ela falou: se tu deres esse filho, eu vou entregar de novo para o Senhor, eu vou deixar no templo, o sacerdote. Ele vai ser teu, não vai ser meu. Ele é para tu. Olha o propósito dessa mulher. Então quando a gente está falando do tema dessa mensagem hoje, que a mãe é reflexo de amor e propósito de Deus, é isso. Vai depender muito das escolhas. Você, mãe, talvez esteja aqui, não desista do seu filho, não desista da sua filha, continue perseverando em oração. Ah, mas já faz 20 anos, que fique mais 40, mas enquanto houver fôlego de vida, não desista, persista, porque a obra de Deus vai ser feita. Quantas vezes a sua avó, a sua bisavó teve uma promessa na tua vida, e ela não enxergou aqui com os olhos carnais dela, mas o outro colheu, mas a promessa não deixou de se cumprir. Então não desista de semear a palavra de esperança, e essa palavra de esperança vem da oração. Mas você não sabe a condição, meu filho é drogado, amém? Continua orando, Deus pode libertar a vida dele, amém ou não? Tudo é possível que crê. Ah, o meu marido, ei, para de murmurar, quanto mais você falar mal do seu marido, mais ele vai ficar imprestável, amém ou não? Abençoa ele. Abra a tua boca para começar a abençoar. Ah, bispo, mas você não conhece meu marido, você conhecer, você vai ver a traia que é aquele então. Então começa a abençoar, para ele não ficar pior do que está, amém ou não? A escolha é nossa. Se nós abençoarmos, nós vamos colher bênção. Se a gente amaldiçoar, colher maldição. O que sai da nossa boca tem que ser palavra de esperança e vida. E Ana persistiu, e a fé, a esperança, mesmo em dor, ou seja, ela teve todas essas qualidades. Ela estava sofrendo, ela creu, ela esperou, e ela suportou em oração. O que Deus fez? Deu a ela o quê? E olha que era julgada por crente, hein? Diga comigo, essa mulher foi julgada por crente. Pelo pastor da igreja na época, o sacerdote. Porque ele estava dizendo que ela estava embriagada, bêbada. Não estava entendendo o que Deus estava fazendo na vida dessa mulher. Essa mulher estava copiosamente chorando, se entregando ao Senhor, se derramando ali, em oração. E foi julgada ali, pelo próprio sacerdote. Mas ela não se importou com isso, ela continuou focada. Fala para quem está do seu lado, irmão, não pense em desistir por causa de besteira, não, pelo amor de Deus. Se você tiver algo na sua vida que é um propósito de Deus, você não vai parar no meio do caminho.
Pessoas que não têm propósito, não sabem aonde vai chegar, ela vive assim, ó, ao léu, né? São pessoas que param no meio do caminho, por qualquer palavrinha, por qualquer gesto, por qualquer coisinha, quer parar, quer desistir, quer abandonar, quer virar as costas. E quando a gente faz isso, a gente acha que a gente é superior a outra pessoa. A gente precisa entender que a mesma graça que está sobre a minha vida, está na vida de todo mundo. A mesma misericórdia de Deus está sobre a minha vida, está sobre a vida de todo mundo. Jesus não morreu por mim exclusivamente, Ele morreu por todo o mundo. Você já viu isso? Pessoas que não querem nem congregar na mesma comunidade, porque tem um ali que ele não gosta, que não está dando certo. Aí ele vai embora. Ou por qualquer coisa. Desiste. A mesma graça que chegou na tua vida, precisamos ter na vida do outro. Amém? Aqui a gente não tem a linha de doutrina assim, mas tem igreja que usa a Bíblia para isso, que o apóstolo Paulo falou. Amém? É isso. Qual que é a tratativa? Vem aqui, Igor, me ajuda aqui. Se eu tenho um problema com o meu irmão, o que eu preciso fazer? Resolver com ele. Amém ou não? Só camarada está tão duro que não tem conversa com ele. O bicho está lascado mesmo. Não, está orgulhoso. Não, e não. Tá bom. Aí eu faço aqui, ó. A Bíblia fala assim, chama testemunha. Vem aqui. Isso, vem aqui. Ó, estamos tentando alinhar aqui, mas abençoada que está difícil. Não, pode chamar quem quiser, o pastor, a igreja toda, eu não quero nem saber, não vou dar o pé. Não quero conviver com ele, é muito chato. Né? Só está trazendo contenda, né? Só está trazendo contenda dentro da igreja. Falei, irmão, para. Você está vendo o que você está fazendo com a igreja? Você está aqui, você está falando da Tamires, você está falando ali da Silvinha, você está falando do Edu. Você não sabe nem a vida do cara, você fica falando dele, criticando. Hã? Não faz isso. Aí o Fernandinho vem e aconselha ele também, mas não quer. Tá bom. Então, obrigado, Fernandinho. Ele não quer, então a gente vai fazer diferente. Aí a Bíblia fala isso aqui, ó. O que eu faço? Eu trago ele para a igreja. Ó, igreja, nós temos aqui o Igor, mas está difícil. Ele é contendencioso, divisão, facção, contenda, intriga. Só fica falando da vida dos irmãos, falando fofoca, e não está a fim de melhorar em nada, não quer se converter. O que a gente faz com ele? Mas ele está aqui para pedir perdão para a igreja. Aí ele tem a oportunidade de fazer, não, pode chamar o Papa agora que entrou lá, pode fazer o que quiser, não vou pedir perdão, não vou. Eu tenho minhas razões, não vou, acabou. E vou continuar fazendo isso, e não vou, acabou. Eu vou na casa de um, na casa do outro, vou fazer fofoca mesmo, vou quebrar essa igreja mesmo, eu não estou nem aí. É duro isso, mas a Bíblia nos dá autoridade, como sacerdote, pastor da igreja, dar uma notinha compulsória com ele e dizer assim, rebelde, você não pode mais ficar no meio dessa congregação. Você está proibido, você não vai mais entrar aqui. E aí? Pode fazer isso. A Bíblia nos coloca uma situação dessa. Sabe por quê? Quer pregar destruição. Não tem arrependimento. E a coisa mais mortífera que tem na nossa vida é uma coisa chamada língua. Amém, não? Cuidado. Isso pode, a Bíblia diz, incendiar um bosque, uma cidade. O meu comprometimento é com a edificação do outro. Amém? É isso. Amém? Mas está tudo certo, né? Se converteu? Converti. Pronto. Então fique abençoado. Deus abençoe. Obrigado, viu? Mas, queridos, é isso que o apóstolo Paulo prega. A pessoa não quer acertar, não pode ficar no meio do povo de Deus. Porque veio para a destruição.
Sabe por que existe gente fofoqueira? Porque existe quem dá ouvido, adora uma fofoca. Que a partir do momento que a gente tomar uma posição de crente de verdade e fazer o que a Bíblia manda, pera aí, irmão, você vai falar de quem? Pera aí, então, vamos chamar essa pessoa, a gente já resolve isso? Uma coisa que a gente precisa acabar, de verdade, na nossa vida, não é aqui na igreja, é na nossa vida. É com os achismos e percepções nossas, entendeu não? Que a gente tem um senso de julgamento diferente do que a Bíblia propõe. O nosso olhar é terrível. A única forma de a gente ter certeza é o quê? Falando diretamente com quem a gente precisa falar. Amém? Por que eu estou falando isso? Justamente por causa do julgamento de Eli, um sacerdote, que era para acolher aquela mulher e saber o que estava acontecendo com ela, mas de longe ele começou a julgar, achando que ela estava bêbada, embriagada. Então isso é um ensinamento para nós também. Muitas vezes tem pessoas chorando, não é porque está em pecado não, irmão, porque está com a presença de Deus, está se arrependendo, amém ou não? Tem gente aí que às vezes está dando, tem gente que se incomoda até com a glória do irmão. Tem uns irmãos que tomam cuidado até onde vai sentar agora, porque depende do, aquele lá dá muito glória a Deus, pelo amor de Deus, sentar para cá, né? Deixa os pentecostais daquele lado lá, vou ficar mais do lado tradicional aqui, né? Nossa, esse irmãozinho grita na hora, tá glória, não, Deus do céu, me irrita esse negócio. Gente, o que a gente precisa é entender que a mesma graça que vem sobre mim, está sobre o outro. E para encerrar, 2 mulheres que soube esperar, que ela também estava sofrendo, uma mulher estava sofrendo com essa situação, que também era Isabel, também era estéril, olha que coisa. E Deus deu a ela a graça de ter o João Batista. Só que com 6 meses, para o esposo dela, falou assim, ó, psiu, deu no altar para ele, ó, quietinho, o anjo apareceu, fala, vai ficar mudo, não vai falar nada. Eu acho que o homem era meio fofoqueiro, né, pastora Márcia? Ai, Senhor da glória. Verdade. Abre lá, vai lá, vamos lá, só para não ficar na palavra para encerrar. Lucas capítulo 1, vai lá comigo, meu lindão. Verdade, gente, vocês estão dando risada, mas é verdade. É verdade, ó. Vamos lá. Isso, capítulo 1, vai comigo lá na... Deixa eu ver... A partir do versículo 5, vai comigo lá. Nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. Sua mulher era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, meu Deus, sendo eles avançados em dias, ou seja, já estava numa idade avançada. Ora, aconteceu que, exercendo ele diante de Deus o sacerdócio, na ordem do seu turno, coube-lhe por sorte, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar incenso. E durante esse tempo, toda a multidão do povo permanecia da parte de fora, orando. E eis que lhe apareceu um anjo do Senhor em pé, à direita do altar do incenso. Vendo Zacarias, turbou-se e apoderou-se dele o temor. Disse-lhes, porém, o anjo: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, te dará à luz a um filho, a quem darás o nome de João. Olha interessante, 2 nomes que veio da parte de Deus, né, do anjo, João e Jesus. Olha que lindo, né? Nem o pai e a mãe teve direito de colocar o nome, veio do céu mesmo. Vamos lá. Em ti haverá prazer e alegria, e muitas se regozijarão com o seu nascimento. Pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho, nem bebida forte, será cheio do Espírito Santo, já do ventre materno. Querido, só para você entender, essa promessa veio. E olha o que aconteceu. E converterá muito dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. Irá diante do Senhor o espírito e o poder de Elias, para converter o coração de pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência do justo, e habitar para o Senhor um povo preparado.
Então perguntou Zacarias ao anjo: como saberei isso? Pois eu sou velho e minha mulher avançada em dias. Respondeu-lhe o anjo: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado para falar-te e trazer-te estas boas novas. Todavia, ficarás mudo, e não poderás falar até o dia em que estas coisas venham a realizar-se, porquanto não acreditaste nas minhas palavras, as quais ao seu tempo se cumprirão. Então o anjo falou para ele: ó, vai ficar mudo, não vai conseguir falar. Eu nunca vi alguém aprender Libras tão rápido. Porque ele já saiu do altar, a turma assim: ô Zacarias, Pai do Senhor, ele já falava em Libras já. Porque é sinais, porque ele ficou mudo, até que se cumprisse a promessa. Amém? Então, gente, cuidado. Uma lição que a gente precisa saber: cuidado para quem você abre o teu coração e a tua vida. Às vezes está entregando a sua vida na mão de uma pessoa que vai te ter problema amanhã, futuramente. O que Deus deu para você, sela com você, e ao seu tempo vai se cumprir. Sem essas babogeiras aí que a turma fala, sabe que negócio? Eu não vou contar a benção. Tem gente que está no processo seletivo para entrar no programa. Nem vou falar nada, porque diz que a gente fala para alguém, parece que o negócio não acontece, né? Dá para trás, né? Já viram esse negócio? Quando Deus tem que cumprir, Ele tem que cumprir. Então, olha, fica com a promessa de Deus na tua vida, e quando se cumprir, abra a tua boca e dê um glória. Amém ou não? É isso. Deus cumpriu a palavra. Depois Maria também recebeu o mesmo anjo, o anjo Gabriel, o mesmo anjo. E ali a palavra do Senhor diz que até os 6 meses, 5 meses praticamente, para os 6 meses, Isabel guardou esse segredo, nem falou nada também. Mas Maria, quando ela recebeu também essa promessa, que viria o Salvador através dela, ela foi na casa de Isabel. E diz que quando Maria chegou para saudar Isabel, diz que João Batista no ventre se alegrou, salmodiava, ficava vibrando de alegria. Ela sentiu no ventre dela, e a palavra de Deus fala que o Espírito Santo tomou ali Isabel, e ela também concretizou, consolidou aquela palavra que o anjo tinha falado na vida de Maria. E aí é onde saiu o cântico de Maria também, que ela fala. É tão interessante isso, porque eu não vou entrar nesse detalhe agora, porque não é o cunho da pregação, para falar sobre algumas questões da Maria, mas podemos em um outro momento fazer esses apontamentos, né? Mas é tão interessante que no cântico de Maria, ela diz assim: minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. O que ela está dizendo? Meu Salvador. Quem precisa de um Salvador é porque entende a condição dele, que é pecador. Amém ou não? Então, ela entende que ali ela está sendo agraciada, usada por Deus, para trazer realmente o Salvador, Jesus o Senhor, na terra. 3 mulheres, Ana, Isabel e Maria, soube esperar o momento certo. Vamos colocar em pé.